Vamos conversar sobre o pastor Mirim, mas quero adiantar para vocês que eu não quero falar, não se trata de religião, de pregação, é só um vídeo para o nosso esclarecimento, tá bom? Assim como eu falei que vou gravar o vídeo das minhas histórias, também não é sobre religião A, B ou C, é sobre fé. Bora lá conversar um pouquinho? Bom, pessoal, boa tarde em primeiro lugar. Boa tarde, hoje eu tô mais cedo por cá. E eu quero trazer para vocês essa história apenas para análise, para reflexão, porque talvez assim vocês entendam porque as pessoas caem nas conversas, né? Como tem muitos cristãos caindo também em conversas nada bíblica, talvez pela carência ou talvez porque o povo brasileiro seja carente de herói ou por falta de conhecimento. E por falar em falta de conhecimento, a própria palavra já diz que por falta de conhecimento o meu povo pereceu, não é? Pois é. Então, eu quero falar, vou repetir, não se trata de religião, eu não tenho religião, eu sou cristã e sigo a Cristo, somente isso, tá? Não vai aqui nenhuma crítica a nenhuma religião, a nenhuma crença, a nenhuma fé, tá? A vida nos ensina a respeitar tudo. E então eu quero falar para vocês desse pastor Mirim que está aí na plataforma fazendo um show. E é um verdadeiro show, tá? O nome dele é Miguel Oliveira. Ele se denomina profeta e missionário. Ele tem 14 anos de idade. E o que ele está fazendo, no meu ponto de vista, é o que está causando o esfriamento da fé das pessoas, né? E aí vai se cumprindo aquela palavra que diz dos falsos profetas. Ele conta, isso a gente ainda não ouviu da mãe, de ninguém, isso não tem documentado, atestado médico, não tem. E ele conta que ele nasceu sem as cordas vocais e sem os tímpanos, preste atenção. Logo que ele nasceu, ele foi identificado como surdo-mudo, irreversível. Tudo bem. E ele diz que aos 3 anos ele acordou falando e cantando. Aí pausa aí. Se ele não tinha cordas vocais e não ouvia, como assim já canta e já fala? Porque a gente entende que uma criança, ela nasce, ela vai ouvindo as palavras, ela vai tentando replicar, né? E com seu aninho e meio, aninho e pouquinho, ela começa a falar, né? De tanto ouvir, ela repete. Mas no caso dele, ele já acordou ouvindo e falando e cantando, veja bem. E nesse mesmo dia ele já pediu para sua mãe, me leve à igreja.
E a mãe dele era espírita. Então, ela não tinha conhecimento de igreja, né, de evangelho, ou do evangélico, né? E aí a mãe levou. Tá, beleza. Quando ele disse que no primeiro dia fez isso, já no primeiro dia ele já pregou, que já no segundo dia ele já fez, aconteceu, no terceiro dia ele já estava cantando e a mãe dele se converteu. Olha quanta proeza. E o pior é que ele está arrastando multidões, tá? E... ai, gente, a gente fica até perdida com essas coisas, sabe? Aí a mãe se converteu, e aí fica a ponto de interrogação, quem nunca ouviu, quem nunca falou, como sai falando e pregando e cantando? Aí vocês vão me dizer assim, mas você não acredita em milagre? Claro que acredito. Tanto é que eu quero contar para vocês milagres. É lógico que eu acredito que o Pai pode transformar sapo em pedra, pedra em sapo, né? Acredito, claro que eu acredito. O que não pode o nosso Pai, né? O que ele não pode? Pode tudo. Aí o adendo é, eu quero que vocês prestem atenção, nada disso pode ser provado. Porque diz ele que eles eram muito pobres e mudava para cá, para lá e para cá, e esse documento, né, onde consta que ele nasceu assim, foi perdido. Ora, mas ele é novinho, ele tem só 14 anos. E se ele quer provar isso, então ele pode ir no hospital pedir, porque eles têm um registro, né? Pois é, mas ele não se prontifica a fazer isso também não. O que me chama a atenção nesse menino é que ele também alegou ter curado uma senhora de câncer, tá? São algumas proezas que ele anda fazendo por aí. E isso é de uma responsabilidade tremenda, porque ele pegou os exames dessa mulher, eu vi esse vídeo, tá? E ele rasgou os exames dela, declarando que ela estava curada e aí ele diz, você não tem, uma frase que ele usou nessa pregação dele, é que você não tem que ter Jesus como pastor. Olha a blasfêmia aí. Você tem que ter um pastor aqui na terra. Você tem que ter. E isso é um absurdo. Porque a nossa conexão com o Pai, ela é direta, ela não precisa de intermediário. Não é não? Eu penso assim, porque eu e ele é uma comunicação reta, sem curva, né? E isso se chama intimidade com teu Pai. Eu quero, em contrapartida da irresponsabilidade dele fazer isso, e depois eu vou contar meu testemunho para vocês, houve também um outro pastor que testificou que uma mulher, né, ela ia de bicicleta, tadinha, trabalhar não, para o culto, e para trabalhar, ela era uma senhora e ela precisava dessa bicicleta para se locomover. E o pastor, com ameaças, você tem que dar tudo que você tem que dar o melhor, você tem que dar a primícia, você tem que dar. Ele tirou. Aí, mas o interessante é que ele pregou o seguinte, esse outro pastor falou o seguinte, que
Se você dizimasse, se você desse o melhor, desse o que você tem, papapá, em alguns meses você ia ser abençoado com o dobro do seu salário. Olha que absurdo. Como as pessoas ai meu Deus, como é fácil enganar o ser humano. Gente, isso está muito ligado ao comunismo, tá? Está muito ligado. É fácil enganar o povo, é muito fácil. E ela doou a bicicletinha dela. Tadinha. No final do ano ela recebeu o 13º, porque ela estava trabalhando e ela saiu contando que aquilo era uma bênção. Ela já trabalhava. E ela considerou então que o 13º, que é um direito do trabalhador da CLT, aquilo o pastor tinha dito que aquilo ia acontecer, que ela ia receber o dobro do salário. E ela considerou aquilo então uma profecia cumprida. Aí a gente para pensar que a gente fala aqui na plataforma para inúmeras pessoas e a gente não tem noção da falta de conhecimento do povo. E é por isso que a gente tem que estar sempre pronto para ouvir determinadas coisas, determinados comentários, pessoas que não aceitam, porque também não querem acordar. E isso faz parte do tal despertar da consciência, tá? As pessoas não querem saber. Elas acreditam nisto e isto é a pura verdade. É a verdade absoluta. Quando não é bem assim. Esse menino, ele anda fazendo coisas, e como diz o ditado, até Deus duvida, viu? Tudo que ele faz não é cristocêntrico e não é bíblico. Ele não prega a salvação, ele finge desmaios, ele repete pregações até de pastores americanos, né, que falam, lógico, inglês, e ele pega aquela frase, decora e repete. Ele tem um poder de persuasão muito grande, uma oratória sem defeito. O poder de convencimento dele é incrível. Só que ele joga por terra: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele diz que essa frase, quem pensa nessa frase, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele diz, quem usa essa frase está amarrado. Está amarrado. E nós temos sim que ter um pastor na terra. Em outro culto, ele ameaça os fiéis que se recusam a doar R$1.000 para ele, não é para a obra, não é para a igreja, que se recusam a doar R$1.000 para ele. Novamente repito, ele nunca fala de salvação. É uma língua estranha que ele fala que ninguém nunca ouviu falar. É um patati, patatá, patatá, patati, patatá, patatá, ele assopra, ele gira. Gente, ele é um ator, na minha opinião. Ele cobra R$3.000 para visitar uma igreja, mete o pau naqueles pastores que não gostam de receber, inclusive. Eu sigo um, que é o pastor Sandro, e ele não deixa outras pessoas pregarem, ele não gosta. Ele não quer que ninguém vá lá distorcer aquilo que ele prega, que é a verdade bíblica. E, inclusive, ele tira muitas máscaras que há no Evangelho de ser ladrão, porque não dizima.
Ele também é muito perseguido por isso, né? Igual o nosso bebê. Falou a verdade, quer tirar máscara, quer esclarecer as coisas. Parece que é coisa do governo oculto, né? Não quer, não quer. E cai de pau em cima. Mas aqueles que seguem a verdade em Cristo vão em frente, sim. Então, ele cobra R$ 3.000 para ir visitar as igrejas. Ele gravou há pouco tempo atrás uma live pedindo R$ 100 de Pix. E ó, nós aí combatendo a petição de Pix. Por causas que você nem acredita. Mas aí ele fez uma live só pedindo Pix, pedindo Pix, pedindo Pix, R$ 100, R$ 100. É para o povo testar, né? Uma forma de testar. E aí tem muitos pastores e policiais que estão em cima dessa aberração, que para mim é uma aberração. E ele hoje, segundo ele mesmo disse, ele era muito pobre, né? Mas agora ele mora numa casa muito boa, anda de terno e gravata, prega que para ele sair de casa ele gasta combustível, que o terno é caro, que isso é caro, que uma passagem de avião é cara, que papapá, e por isso ele tem que cobrar. Embora a palavra nos ensine que de graça recebeis, de graça dá. E ele também rebate essa palavra bíblica. Ele diz que não. Se eu chegar aqui e falar, olha, eu sou profeta, você me dá uma passagem? Não, você não vai dar passagem. Ele precisa ter o dinheiro. Abriu aí mais um questionamento. Também quero trazer para vocês refletirem a respeito de uma mulher também, uma mulher não, um rapaz, que foi numa igreja aonde o pastor saculejou e disse que ele estava curado do câncer que ele tinha, ele estava lá com a cabecinha raspada e que ele garantia que ele estava curado. Pois é, esse menino, esse rapazinho chorou, né? Claro, a pessoa está fragilizada, está numa tristeza, está abatida de corpo, alma, espírito, mente, tudo, né? E ele acreditou. Aí a pessoa vai e abandona os tratamentos convencionais porque o pastor falou que ele está curado. Pois é. Pouco tempo depois ele morreu com a leucemia que ele tinha, né? Essas pessoas, na minha opinião, elas vivem na riqueza. Vai a dica aí para os seguidores do Coeb que acreditam no que ele diz, do museu também, e de muitos outros explorando a fé, a inocência, a carência, a pobreza de outras pessoas, como esse rapazinho aqui, Mirizinho, está fazendo. Eles vivem na riqueza às custas da pobreza dos outros. Isso é fato, né? E nós temos aqui também na plataforma Marcelino Colatino, Ivan Borgatti, Matuto Mamoeiro, Museu, Coeb, mais uma época, gente. Fora aqueles que não se propõem a fazer ação social, mas estão aqui na plataforma pedindo Pix sem precisar. Isso é abuso do amor do próximo, é abuso da caridade, é mentira, isso é triste de ver quando, se você quiser fazer realmente o bem, você faz.
Você vai encontrar as pessoas certas para você fazer a sua caridade. E parar para ouvir bem direitinho, filtrar tudo que é dito, tá bom? É isso que eu quero falar desse pastor mirim. Vamos deixar de ser carentes de herói, né? Eu vejo, eu tenho na minha família também, muitas pessoas que vivem atrás de profecias. Ah, porque lá tem o homem que fala, porque tem o profeta. Para lembrar que hoje em dia não existe mais profetas. Ah, o Senhor, Deus, fala e Ele vive. Isso nós não temos dúvida. Mas o Espírito Santo não é elevador, né? Que sobe, desce a hora que qualquer um quer, da forma que qualquer um vive. Não é bem assim que acontece. Então, aqui fica o meu alerta. Eu quero que vocês deixem, gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês pensam disso. Vocês concordam com esse pastor mirim? Vocês acham, teve uma cena que ele desmaiou, mas engraçado. Tem cena que ele faz tanta pantomima. Deixa eu dar mais um adendo. É uma coisa tão estudada, tão ensaiada para convencer, né, o povo, que vocês reparem que esses pastores charlatões, falsos profetas, eles usam a mesma entonação de voz, as mesmas pantomimas, o jeito de falar, né? A oratória é muito perfeita para convencer o povo. Você identifica, gritaria imensa, coisa que eu detesto, entrar dentro de uma igreja. Se eu for, supostamente de vez em quando eu vou visitar alguma assim, mas não sou frequentadora assídua, já saí disso faz tempo. E quando eu entro num ambiente com gritaria, barulho, com isso, com aquilo, aquele escândalo, porque para mim é um escândalo, eu meto o pé, que eu não suporto. Porque você, quando procura um templo, não igreja, porque a igreja somos nós, você procura um templo para se conectar, né? Diz que um palito de fósforo faz uma chama, mas se juntar faz todos os palitos, né? A chama fica maior. Então, às vezes você quer estar junto com pessoas que estejam na mesma sintonia ali, né? Para adorar, louvar o nome do nosso Pai. E aí como você se conecta? Se você olha para um lado, tem um gritando, você olha para o lado, tem outro sambando, então olha para o lado, tem sapatinho de fogo, olha para o outro lado, tem aqui. Gente, isso é um escândalo. Jesus, quando queria orar, falar com o Pai, ele sumia no deserto, ele ficava em silêncio, ele orava em secreto com o Pai, assim como a Bíblia nos ensina que a gente deve orar em secreto, dobrar seu joelho no seu quarto e falar com seu Pai. E as pessoas estão aí explorando a fé dos cristãos, a carência, a dor, a enfermidade, a doença, a pobreza, de todas as formas. E ele é mais um escândalo, no meu ponto de vista, que está aí para fazer com que profecias, né, profetadas, como eu falo, e as pessoas não recebem, porque não vem do alto, e aí esfria a fé do povo. E a minha dica é: faça uma conexão direta com o Pai, porque Ele também vai te responder. Você não precisa de intermediário. É você e Ele e você. Nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não é não? E aqui vai mais uma dica: não se trata de religião, se trata de seguir os caminhos do Cristo.
Ok, pessoal, deixa aqui o que vocês acham dessa história que eu contei para vocês, que eu já tenho acompanhado há um bom tempo, mas acho que pela Páscoa que está chegando, já chegamos, né? Hoje é quinta-feira santa. É hora de começarmos a acordar para certas coisas que estão acontecendo na nossa sociedade, no nosso mundo. Fiquem atentos aí com os falsos profetas, não se deixem enganar, você não precisa de um herói, não precisamos. O nosso herói já deu a vida por nós, tá bom? E é só ele, e é só com ele, tá bom? Observem, fiquem com o pé atrás quando vocês virem essas pantominas todas, essas coisas exageradas demais. Fiquem atentos. E serve também aí para quem conta muito drama e não dá solução. Também para quem está vivendo igual filhinho de passarinho, esperando que as coisas caiam do céu. Ou na boquinha direto. Não? Bom, peço a você que se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Eu volto mais tarde, vou fazer aqui o vídeo do nosso apanhado do dia da plataforma. Tem muita coisa acontecendo e vou gravar os outros vídeos que eu prometi para vocês assim que der, ok? Grande beijo, fiquem todos com Deus e até!